Em algum momento de nossa vida, cada um de nós foi chamado a responder a outros ou a si mesmo a respeito da pergunta: quem nós somos? Quem, afinal de contas, é você? E eu acredito que neste primeiro trecho da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versos 1 e 2, carta essa que nós passamos hoje a expor aqui na Antioquia, nós temos uma resposta para esta questão. Quem é você, afinal de contas, que crê no Senhor Jesus? Como é que Deus o vê? E de que maneira isso impacta em sua vida? Leamos então juntos na carta de Paulo aos Efésios. Eu convido você a ler aí também em sua casa. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Cada carta do Novo Testamento não foi escrita ao vento, mas foi escrita com um propósito específico de responder a questões ou dificuldades que eram enfrentadas pelas igrejas locais de então. Paulo escreve esta carta, ele, provavelmente prisioneiro em Roma, como nos descreve o final do livro de Atos dos Apóstolos, escreve a uma igreja que se localizava em uma cidade grande, uma cidade cosmopolita, uma cidade importante em que pessoas de todas as nações se misturavam. E tão misturadas quantas as pessoas dessas nações, também as suas maneiras de pensar, as suas filosofias, os seus sistemas de crença. A este povo Paulo pregou durante 2 anos, ensinando primeiro aos judeus na sinagoga e depois na escola de Tirano, um lugar onde diversos filósofos, diversas correntes de pensamento tinham o seu espaço para expor as suas ideias. E é nisso que nós começamos a ver a atualidade da carta aos Efésios, porque, assim como Paulo, nós também estamos em um mundo, em um contexto urbano, cada vez mais urbano, em que línguas diferentes, tribos diferentes, diferentes maneiras de pensar se misturam e disputam o coração das pessoas. Eu e você vivemos em um contexto de um mundo marcado por uma variedade de opiniões em que até mesmo o conceito de verdade se tornou líquido. A nossa geração não é mais uma geração que crê em absolutos. Verdade é o que eu desejo que ela seja, e isto é habilmente manipulado por agentes políticos, por corporações, por mídia, em que a verdade, que constroem verdades particulares conforme a conveniência de cada um. De tal modo que tantas e tantas vezes nós não sabemos de onde provêm as ideias que surgem em nossas cabeças, em nossas mentes. Mesmo para nós que somos igreja, ideias que para nós há algum tempo pareciam tão aversivas, podem hoje ser encaradas com normalidade, infelizmente. Mas estas situações na igreja são especialmente desafiadoras, porque nos levam a considerar em que ponto está a linha divisória entre o que é ser igreja e o que não é, algo que pode não parecer tão claro. Então nós começamos a perguntar: quem somos nós? O que é que nos define como crentes? E eu creio há boas respostas aqui. Porque, como a confusão que eu e você podemos estar enfrentando nos nossos dias, os efésios também poderiam ter dúvidas, afinal de contas, quem são eles? O Evangelho é realmente superior às demais filosofias em voga? Será que porque eles não eram judeus antes de virem a Cristo, eles são crentes agora de segunda classe? Quem são eles? O que é que os define? E por isso eu quero considerar hoje também com você o que é que nos define. A nossa identidade, eu espero hoje mostrar a você, não é construída por nós, mas é dada segundo o propósito soberano de Deus. E aquilo que ele nos diz através de Paulo é algo que é digno de crédito. Por que é que Paulo é tão enfático aqui a defender o seu apostolado?
Aqui não há uma ameaça, não há um desafio à sua autoridade como apóstolo, como nós vemos na carta aos Gálatas ou em 2 Coríntios. Paulo defende aqui o seu apostolado não por causa de si mesmo, mas para demonstrar de que ele é uma testemunha fiel do que Jesus fez e do que você ensinou. Paulo não está falando de si mesmo, Paulo não está trazendo um ensino que ele recebeu de apóstolo algum, mas ele recebeu do próprio Jesus ressuscitado, através de uma revelação especial. E é por isso que ele vai enfatizar no versículo 1 que ele é um apóstolo de Cristo Jesus, assim como todos os demais, pela única e exclusiva vontade de Deus. O que Paulo está transmitindo, e isto é importante para nós sabermos, é que a palavra que ele transmite é uma palavra fiel, porque muitas vezes eu e você duvidamos do que a palavra diz a respeito de quem nós somos, do que a palavra de Deus, a Bíblia, fala ao nosso respeito. Há tantas vozes que querem nos influenciar, há tantas vozes que querem nos dizer como ser, seja isso, seja aquilo, você precisa ser isso, você precisa ser aquilo. É assim que nós somos tratados todos os dias pela mídia, pela classe política, pelos intelectuais da academia. Seja mais magro, seja mais produtivo, seja um bom pai, seja um bom marido, seja um bom amante para a sua esposa. E mesmo na igreja, esta tentativa de moldar a identidade, ela continua. Você tem de ser perfeito, seus filhos têm de ser os mais comportados no ambiente do culto, seja um dizimista fiel. Todas essas coisas têm a sua dose de verdade, mas elas nos passam uma impressão velada de que estar bem com Deus é algo que depende de mim e de você, daquilo que nós fazemos. Em outras palavras, depende da sua, da minha performance. Deus me ama? Será? Sendo quem eu sou? É preciso uma voz que nos diga e nos fale mais alto quem de fato nós somos. Uma voz que se eleva mais do que as outras e que faz todas as outras calar. Quando eu e você compreendemos o que a palavra diz ao nosso respeito, nós vamos experimentar uma satisfação completa. Nós vamos experimentar a graça e a paz que Paulo deseja aos Efésios no capítulo 2. Essa verdade diz respeito a você que anda tão confuso, tão confusa no meio desse mundo de achismos, de verdades diluídas, em que as opiniões exigem ser respeitadas até mesmo acima dos fatos. Eu quero lhe dizer que Jesus é a verdade que você tanto procura, a verdade que você tanto precisa, uma rocha firme em que você pode apoiar os seus pés. A verdade de Cristo é provada pelo próprio testemunho dele, pelo seu ministério, pelos atos que ele realizou, até mesmo pela história da igreja. Apesar de tantas dificuldades, a verdade de Cristo se confirma. Ele é a verdade que você precisa. Mas isso também tem a ver com você que já conhece Jesus. Volte o seu olhar para o Evangelho, para aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito, de que não é aquilo que você faz, mas o que Jesus fez no seu lugar que conta para a vida eterna. Busque aplicar essa verdade para a sua vida e que ela te guie em cada um dos seus relacionamentos, porque o Evangelho de Deus não se presta apenas a ser uma porta de entrada para a igreja, mas ele é um todo coerente de verdade abrangente, de verdade sensata para os grandes desafios que o nosso mundo luta, mas sem encontrar respostas. Mas o que é que a palavra afirma a nosso respeito que deve ser crido? Em uma só palavra, Paulo nos define como sendo santos. E aqui é preciso corrigir a nossa concepção equivocada a respeito do que é ser santo, porque quando nós olhamos para a ideia comum do que é um santo, nós pensamos num super-homem ou numa mulher maravilha da fé. Mas não é assim que a Escritura vê a Trindade, a santidade. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a palavra santo significa alguma coisa que foi separado para o uso sagrado, algo que foi tirado do uso comum para o louvor de Deus. É assim que nós vemos no Antigo Testamento o Senhor mandando que Moisés separe alguns objetos
objeto, algumas coisas para um lugar santo, um lugar separado, um tabernáculo onde ele viesse habitar no meio do seu povo. Mas no Antigo Testamento não eram apenas objetos que eram santificados, mas também pessoas, como Arão e sua família, para a obra do sacerdócio. Só que o conceito vai além, porque o Senhor diz a nós que Ele não separou apenas uma família ou objetos. Ele separou todo um grupo, toda uma nação para a sua glória, o Israel de Deus. Isso aponta para o fato de que Deus escolheu o povo não pelos seus próprios méritos, mas numa livre escolha de amor para ser povo seu. Um povo que foi chamado para a glória de Deus, para que essa glória fosse conhecida por meio deles. Por isso eles são chamados um povo santo, um povo separado para um fim. E o mesmo Deus que nos escolheu e que nos resgatou em Cristo, nos aperfeiçoa dia a dia a imagem do seu Filho Jesus. Santidade tem a ver mais com o nosso relacionamento com Deus do que com um estado. Tem a ver mais com aquilo que Deus fez do que com aquilo que nós fazemos. É por isso que você somente pode ser santo se você for um fiel em Cristo Jesus, como Paulo diz aqui. Alguém que crê em Jesus Cristo, alguém que crê em sua obra salvadora, alguém que crê na sua obra contínua de intercessão por mim e por você, é alguém que pode ser considerado então um santo de Deus. Isso não quer dizer, é claro, que nós devemos nos tornar apenas em espectadores passivos da santificação. Se a santidade, se a santificação tem um fim que é a glória de Deus, se eu negligencio esse fim para o qual todos os homens, e eu vivo de uma maneira desregrada, e eu vivo de acordo com os padrões desse mundo, e eu não faço caso da vontade de Deus para mim, o que é que isso diz a meu respeito? Será que eu posso ser considerado santo vivendo assim? É claro, enquanto nós vivemos nessa vida, nós sempre vamos ter imperfeição, mas nada justifica uma vida relapsa. Santos verdadeiros buscam viver para o fim para o qual foram chamados. A glória de Deus se manifesta através de uma vida transformada. Mas eis aqui a beleza da vida cristã. A nossa identidade, aquilo que nos define, quem nós somos, não é um estado, mas um relacionamento com Deus. Vida com Deus é baseada naquilo que Ele já fez, não no que nós fazemos. É importante eu e você sabermos disso para resistirmos firmemente às acusações do diabo quando nós erramos, e que ele se aproveita para fazer acusação, para fazer com que nós duvidemos da nossa posição diante de Deus, da nossa condição diante de Deus. Nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Nada nem ninguém pode separar você do amor de Jesus Cristo se você está nele, se Ele está em você, nem mesmo você mesmo. Nada pode frustrar o decreto de Deus ao nosso respeito. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Este deveria ser o hino da vida cristã. Porque viver de acordo com o que Deus quer não é forçar-se a fazer, não é forçar-se a deixar de fazer alguma coisa, é simplesmente você sair da frente do que Deus está fazendo em você. É tirar o entulho que impede que a luz da nossa identidade, como santos e fiéis em Cristo Jesus, reluza e faça de mim e de você uma cidade sobre o monte. Dito isso, é tempo de perguntar como nós temos cumprido o propósito de servir para a glória de Deus. De que maneira Deus é honrado em mim? O maior problema da vida do crente que lhe rouba a experiência da graça e da paz é a incoerência entre aquilo que ele sabe e aquilo que ele faz, entre a nossa identidade e o nosso estado. Você percebe o poder que a identidade tem? Aquele que sabe quem é, aquele que dá ouvidos ao que a palavra diz ao seu respeito, não vai ser abalado pelas vozes ao redor, vai repousar seguro, porque esta pessoa, este santo de Deus, sabe que a sua identidade não é definida senão por aquele que é todo poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. As pessoas desse mundo sabem o que é estar em estado de graça ou o que é estar em paz. Ou elas imaginam que sabem.
Elas pensam que estar em estado de graça ou estar em paz é viver livre de preocupações, é uma rede na praia tomando água de coco. Mas o que é que acontece quando a maré muda e os problemas vêm? O que é que acontece com você quando o dinheiro acaba, quando a saúde vai embora? Graça e paz se tornam um inferno. Ou seja, os prazeres desse mundo podem até entreter você durante um tempo, mas irão terminar por nos frustrar, porque só em Cristo a nossa alma pode descansar segura e completamente satisfeita. Graça e paz, um estado permanente de satisfação, nos vem da nossa identidade, de nós sabermos quem nós somos. Graça e paz vem da certeza de nós compreendermos que, não importando aquilo que acontece ao nosso redor, nós vamos estar em paz com Deus. O que importa para definir a nossa identidade é que nós estamos no centro do seu propósito. Você está no centro do propósito de Deus se você está em Cristo. E nada, nem ninguém poderá roubar de você esse tesouro. Querido irmão, querida irmã, não estabeleça a sua identidade em si mesmo. Não estabeleça a sua identidade nas pessoas que estão ao seu redor. Não estabeleça a sua identidade no que esse sistema corrompido de coisas diz a seu respeito. Se você está em Cristo, se a sua satisfação está nele também vai estar a sua paz. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te cubra com toda a sua graça.